Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa Test.class de hoje. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre casos de teste no contexto ágil, um guia prático. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio de Lima, eu sou especialista em testes, atuando na área há mais de 13 anos. Já tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro dessa nossa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês um conteúdo que é sobre casos de teste dentro de um contexto ágil. A gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai fundamentar, vamos praticar também. A gente também vai ver uma forma de otimizar essa forma de trabalho. E, por fim, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, todos vocês vão poder, então, fazer perguntas aqui e eu vou ter o maior prazer em respondê-las. Beleza? A gente vai fazer assim, dessa forma. Só que no final dessa aula, eu quero apresentar para vocês uma oportunidade de vocês estudarem comigo e tendo aí, então, a possibilidade de continuar estudando de maneira frequente e conseguir, então, continuar atualizados dentro da área de testes de software, aprendendo semanalmente e de maneira contínua sobre tendências e sobre como resolver problemas em testes de software, tudo isso por um valor muito, mas muito em conta, ok? Então, por enquanto, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo esse conteúdo para que a gente possa aprender sobre uma habilidade nova hoje. E aí, no final, a gente fala sobre essa oportunidade que eu vou abrir hoje. Fechado assim? Legal. Essa oportunidade, ela também vai servir para essas diversas pessoas que não conseguiram entrar para a turma passada da mentoria. Então, teve muitas pessoas que disseram: Ah, Júlio, não consegui entrar, e puxa, agora então é a sua oportunidade de você entrar e começar a estudar comigo e, como eu disse, se manter atualizado e conseguir manter aí o seu aprendizado contínuo. Fechado assim? Vamos lá então, porque o nosso assunto de hoje é casos de teste dentro de um contexto ágil. Deixa eu explicar para vocês como funciona essa nossa test class de hoje. A Test Class, basicamente, é um conjunto de aulas que vão ser disponibilizadas aí através de um método. Então, a gente sempre vai seguir um método nessas aulas aqui. Esse método, ele é composto por 4 etapas. A primeira etapa é um problema real do dia a dia de alguém que atua na área de testes ou que quer atuar na área de testes. E aí a gente vai olhar para dentro do contexto das pessoas hoje em dia que atuam nessa área, e a gente vai ver que, por mais que hoje em dia a gente esteja majoritariamente dentro de um contexto ágil, ainda assim há muitas, mas muitas empresas que acabam por utilizar práticas que eram mais utilizadas dentro de um contexto mais tradicional, um cascata, ok? Então, puxa, lidar com casos de teste dentro de um contexto ágil é um problema, é um desafio. A questão é, como que a gente resolve esse problema? Como que a gente lida com esse desafio? Entende? Quando eu chego dentro do meu dia a dia de trabalho, que eu falo sobre um problema, como por exemplo, trabalhar com casos de teste dentro do ágil, geralmente o meu discurso é assim: caraca, mas eu vou ter que usar caso de teste dentro do ágil e ter que gastar um tempo maior para conseguir dar manutenção neles, ou criá-los, ou, sabe, enquanto eu tenho várias outras coisas para fazer, como automatizar testes, analisar o código dos desenvolvedores e contribuir com eles sob a perspectiva de teste, como é que eu faço isso? É realmente um problema do dia a dia da galera que atua em testes de software hoje em dia. Só que quando eu vou conversar sobre esse assunto com as pessoas ao meu redor, se eu não tiver uma base conceitual forte, eu não consigo nem dialogar com as pessoas. Quantas vezes já nos meus stories eu falei assim, galera, caso de teste e metodologia ágil são coisas que, sabe, não vão combinar. Vocês vão acabar gastando muito tempo com isso. E a galera me perguntou assim, mas Júlio, como é que eu explico isso para o meu gestor? Para mim, a resposta está muito clara. Conceito, fundamento, e isso vai me dar muito mais clareza, muito mais força, muito mais
destreza, muito mais confiança para falar sobre um assunto que eu quero expor. Só que daí a pessoa chega no dia a dia e ela não tem esse conceito. Então, dentro dessas nossas test class aqui, a gente vai ter não só um problema, mas também como que é a conceituação daquilo, para que você possa ter fundamentos para discutir sobre o assunto. Entenderam a ideia? Então, problema é uma das coisas que a gente discute na test class, mas a gente também discute a conceituação. E aí, assim, só o problema e a conceituação me faz ser um bom entendedor sobre um assunto, certo? O conceito, saber do problema me faz ser alguém que, puxa, conhece sobre as necessidades do time. Conhecer sobre o conceito me faz ser um estudioso. Agora, o que faz a diferença no seu dia a dia é, além de você conhecer o problema e conhecer o conceito, é você saber colocar isso em prática. Entendeu a ideia? Então, dentro da nossa test class, a gente também tem um momento para que você possa praticar aquele determinado conhecimento, aquele determinado assunto que a gente está vendo nos conceitos e agora a gente vai colocar em prática. Bom, nesse momento, quando a gente atinge esse terceiro momento dentro da test class, a gente fala assim, pô, que legal, eu tinha um problema, eu já sei fazer a prática e agora eu já sei também, né? Eu tenho o problema, eu sei o conceito e eu sei também a prática. Só que isso daqui vai fazer com que você fique um passo à frente do problema e se destaque um pouquinho a mais dos seus amigos ao redor. Entretanto, o que vai fazer com que você realmente se destaque dentro do seu dia a dia de trabalho, ou que você realmente traga soluções que são soluções que vão fazer muito sentido para o seu time e que vão fazer com que os seus gestores amem aquilo que você está fazendo, é o que eu gosto de chamar de otimização do processo. Então, toda test class, ela tem o problema, o conceito, a prática. Mas no final também tem a otimização, que é uma dica que eu, Júlio, pude obter nesses anos atuando na área de testes de software e que se você levar para o seu dia a dia lá na sua empresa ou para você que está ainda buscando uma vaga dentro de uma empresa, se você demonstrar isso, você vai conseguir se destacar. E as pessoas que são gestoras, elas adoram algo otimizado. Então, quando você consegue reduzir custo, ou reduzir esforço, ou reduzir tempo, nossa, eles realmente brilham os olhos. Então, a ideia é que a gente passe, a cada problema que a gente passe por essas 4 etapas. E passando por essas 4 etapas, que você entenda realmente sobre o problema, entenda sobre o conceito, a prática e, no fim, saiba otimizar aquilo. Ótimo. Então, aqui vocês têm essa descrição de cada um deles, né? O problema, então, o que eu estou vivendo de problema no meu dia a dia. Dentro das test.class, vocês vão, as pessoas mesmo que participam da test.class, as pessoas que fazem parte da escola, vão ter a opção de enviar através de um formulário no Google quais são os problemas que elas estão vivendo dentro do seu dia a dia. Então, imagina que você está lá no seu dia a dia e que você está vivendo um problema. Sei lá, cara, eu estou com uma dificuldade muito grande em conseguir identificar elementos numa página web. Ou, puxa, eu estou tendo um problema muito grande que eu estou tentando fazer uma POC para comparar se eu vou utilizar WebDriver ou Cypress ou Playwright e eu não sei qual utilizar e eu não sei como estruturar isso. Ou você está vivendo um outro problema, que é, puxa, seu líder te pediu para que você comece a identificar quais são os problemas os problemas quanto à forma de testar que o seu time está utilizando. Você não sabe como fazer isso. O seu diretor te pediu para você fazer um assessment de teste de software dentro da sua organização. Você não sabe como fazer isso. Dentro do seu dia a dia, os seus testes automatizados falham muito e você não sabe como consertar. Dentro do seu dia a dia, você sabe que você precisa usar técnicas de teste, mas você não sabe como aplicar isso na prática. Todos esses são problemas. Mas não só relacionados à automação de testes, né? Ou a testes. Tem também problemas quanto a processos seletivos, cara. Puxa, você
não sabe como conseguir impressionar realmente um recrutador ou impressionar realmente dentro de um teste técnico. É um problema que você está vivendo também. Então, as pessoas que fizerem parte da Test Class, elas vão poder submeter os seus problemas para que eu, então, estruture dentro de uma aula dessa forma aqui, com problema, conceituação, prática, otimização. E esses 4 pontos vão fazer com que vocês consigam ter muito mais facilidade em conseguir chegar até o resultado, né, daquele problema que vocês estão vivendo. A conceituação sempre vai ser fundamentada em artigos, livros, artigos científicos, posts, conteúdos, esses diversos livros que tem aqui sobre testes de software, para trazer para você uma base que realmente é uma base forte. Você pensou? Hoje em dia, quando você chega com uma solução de um problema, talvez você fale, eu acho que isso funcione. Isso funciona. Mas não. Segundo o livro A, o livro B, o artigo C, o artigo D, está aqui uma solução que vai trazer, né, benefícios para a gente. A prática sempre vai ser através de execução junto com vocês dentro de cada test class para que você entenda realmente como solucionar aquele determinado problema. E por fim, a otimização é uma ideia ou um grupo de ideias de como você consegue então melhorar a forma de aplicação daquela prática. Tudo isso feito com frequência. É igual matemática. Quanto mais eu pratico a resolução de problemas, mais eu consigo então ficar, como vou dizer assim, ficar mais ágil, mais veloz na forma de resolver problemas. E hoje em dia eu posso dizer para vocês que o que as empresas mais procuram dentro de um candidato, ou que as empresas mais procuram dentro dos seus funcionários, é a habilidade de conseguir transformar problemas em soluções otimizadas. Por isso que os 4 pontos aqui, eles têm essa vertente de eu tenho um problema, eu tenho um conceito, eu tenho a prática, eu otimizo a prática. Mas tudo isso não seria nada se você não tivesse suporte. Então, dentro de cada test class, vocês vão ter um momento para fazer perguntas e respostas. E aí eu vou estar lá para responder todas elas para você, ok? Na aula de hoje a gente vai ter isso. A gente vai passar por esses 4 pontos aqui para você ver como funciona. No final tem perguntas e respostas. Você pode perguntar à vontade. E se você, por acaso, perdeu uma test class, você pode assistir ela depois e mandar as suas perguntas para que elas sejam respondidas também. Não? Nesse momento, eu te perguntaria assim, mas Júlio, quanto é que um serviço como esse iria custar? Júlio, você está falando de trazer toda a sua experiência e toda essa pesquisa de bibliográfica e todas essas dicas de otimização que você aprendeu durante a sua carreira. Quanto que isso vai custar para mim para conseguir participar dessas test classes? A gente vai falar sobre isso já já. Por enquanto, a gente vai ir direto para o conteúdo dessa aula de hoje, para você entender um pouco mais sobre casos de teste dentro de um contexto ágil, beleza? Então, qual que é o nosso problema dessa nossa test class de hoje? O problema é o seguinte: lidar com casos de teste em um contexto ágil, onde há menos tempo e mais flexibilidade quanto à evolução dos requisitos. Esse é o nosso problema de hoje. Então, se imagina no papel, ou se imagina na posição dessa pessoa que enviou esse problema. Essa pessoa, ela está dentro de um time ágil, e estar dentro de um time ágil significa que, sei lá, vamos pegar aqui um time ágil comum, um time que está usando Scrum, por exemplo. O time está usando Scrum, e essa pessoa, ela está fazendo parte de sprints. E essas sprints são sprints bem curtas. Tem lá, sei lá, de 1 a 4 semanas, mas geralmente são 2 semanas. É isso que a pessoa tem dentro do seu dia a dia. Então, ela está dentro desse contexto, e alguém dentro do seu time, sei lá, um gestor, veio para ela e disse, olha, aqui dentro, seja bem-vindo à nossa empresa, mas aqui dentro a gente escreve casos de teste para todos os testes que você for fazer. E a pessoa olhou para aquilo e falou, meu Deus, a gente vai ter muito teste para fazer. E eu vou ter que escrever um por um, cada um deles? E o gerente falou, sim, você tem que documentar esses testes. Olha, para mim não importa muito a forma com que você documente, mas tem que documentar esses testes, ok? A gente precisa saber o que é que vai ser testado. E você, então, naquela clareza quanto ao que é um caso de teste, você pensou, nossa, mas vai demorar muito tempo para escrever tudo isso. Para dar manutenção, como que eu vou fazer? E para cuidar desses testes? E será que esses testes foram escritos da melhor forma possível? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se imagina no papel, na posição dessa pessoa. Ela está
completamente vivendo uma situação difícil de resolver, né? Só que, além de ter essa questão de gastar mais tempo relacionado à escrita desses documentos, essa pessoa ainda se vê numa posição onde o tempo já é escasso. Ela está numa sprint. A sprint tem, né, de 1 a 4 semanas, mas geralmente nas empresas eles rodam com 2 semanas. E mais ainda, os requisitos, eles são flexíveis por natureza, né? Então, você acaba vendo que dentro de um time que está rodando dentro do ágil, a gente acaba por ter requisitos que eles se modificam de maneira mais frequente, né? Do que dentro de um time tradicional, por exemplo, que está rodando dentro de um cascata. Por que isso? Porque no cascata, os requisitos eles são definidos logo no início e as pessoas então rodam o projeto com base naqueles requisitos. Já o ágil é adaptativo, né? Se por acaso a gente está rodando aqui, a gente percebeu que alguma coisa precisa mudar para que a gente possa ter um benefício maior, a gente tem que mudar, entendeu? E desde esse momento, eu já queria que cada um de vocês que está aqui junto comigo prestassem muita atenção nisso. Porque esse é um dos pontos que geralmente as pessoas esquecem num processo de pensar na solução de algo, que é analisar o contexto da pessoa que está vivendo o problema. Entende? Se a gente estivesse numa sala de aula agora, ao vivo, onde eu estivesse aqui na frente de vocês, eu falaria assim: galera, levantem as mãos quem vive esse problema. Levantem as mãos quais de vocês são obrigados a escrever casos de teste dentro do ágil, porque algum gerente pediu para você escrever isso. Então, eu já pediria, e eu tenho certeza que muitos levantariam as mãos. Sabe por quê que muitos levantariam as mãos? Porque é muito comum a gente ter, ainda hoje, né, sei lá, vários anos após a popularização do ágil dentro do Brasil, a gente ainda ter essa situação. A questão é, como que a gente ajuda essa pessoa que está vivendo esse problema? E eu queria que você pensasse nisso agora. Pensa assim, como que eu ajudaria essa pessoa? Vamos dizer que essa pessoa fosse você, o que você faria? Entende? Talvez você diria assim, Júlio, olha, é o seguinte, o que eu faria? Eu teria que propor algo diferente para o meu gestor. Beleza, excelente, é isso aí. Propor algo diferente, mas não pode ser algo diferente só por ser. Entende? Isso é um ponto super importante. Não é algo diferente só porque é diferente. Não é porque eu sou preguiçoso e não quero escrever. Não, é porque se eu continuar nessa mesma vibe, eu sei que não vai dar certo. Porque eu já estou vivendo um problema. É isso aqui que essa pessoa estava vivendo. Ó. Então, dentro das test classes, o que a gente tem? A gente tem o problema, tem a descrição do problema e tem uma categoria do problema. Aqui tem algumas categorias já pré-definidas: carreira, processo, ferramenta, automação, mentalidade. Então, a pessoa que faz parte da test class, ela envia os problemas para mim previamente. E aí, quando coloca a descrição do problema, coloca também a categoria do problema que essa pessoa acha. A gente, entre os alunos, discute sobre quais são os problemas que a gente gostaria de ver nas próximas test classes. Entendeu? Então, esse daqui é um exemplo de um problema que teria sido votado por muitas pessoas. E aí, agora, dentro do seu dia a dia, você fala: caraca, Júlio, eu sinto isso, cara. Isso também é um problema meu. Entendeu? Esse sentimento é algo importante também. Mas pode ser que você fale assim: não, Júlio, eu já não vivo esse problema mais. A gente já conseguiu resolver esse problema. Bem, no seu caso, você vai aprender uma forma diferente de resolver o problema hoje. Ou pode ser que você fale assim: Júlio, eu nunca lidei com esse problema. E nesse caso, você vai se preparar para lidar com esse problema no futuro. Entendeu a ideia? O ponto aqui da Test Class é a gente conseguir aprender coisas novas através da solução de problemas reais. Resolver problemas, aprender novos conhecimentos através da resolução de problemas reais. Problemas relacionados a processo, Júlio? Processo, carreira, ferramenta, automação de testes, mentalidade. Pode ser que o seu problema fosse outro, fosse com uma ferramenta de automação de testes que hoje está sendo muito utilizado. Vou dar um exemplo, Cypress. Cara, temos um problema com Cypress, a gente tem que resolver. Pô, bacana, cara.
É uma aula muito legal para que a gente possa aprender. Então, qual é o problema? Descreve para mim o problema. Aí eu vou pensar quais são os conceitos que vão estar relacionados àquilo, qual é a prática para que a gente faça na prática, qual é uma forma de otimizar ainda mais aquilo que a gente está realizando na prática. Legal? Show! Então, como eu disse para vocês, dentro das test classes a gente tem 4 partes. A primeira parte é a gente estudar o problema e discutir sobre ele. Uma das formas que eu aprendi durante todos esses anos dando aula e também me especializando na carreira de docência no ensino superior é o seguinte: quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem que pensar é como é que a pessoa que está vivendo esse problema está se sentindo nesse momento. Quais são as nuances, qual é o background que eu consigo pegar do que ela deve estar vivendo nesse momento? Qual é o entorno da situação? E a gente já discutiu muito sobre isso aqui, né? A gente vai seguir, então, agora para o próximo momento, que é o momento da conceituação. Na conceituação, a gente fala sobre conceitos que eu, Júlio, elegi com base na leitura desse problema. Então, eu, Júlio, li o problema, pensei em uma solução com base em todos os meus anos de experiência na área de testes de software. E aí, antes da gente seguir, é necessário que eu, Júlio, compartilhe desses meus conceitos com você, de modo que você, dentro do seu dia a dia, consiga também discutir com base em conceitos. Por que isso? Porque se você simplesmente chegar na sua empresa e falar, eu tenho uma solução, as pessoas que estão ao seu redor podem não simplesmente embarcar na sua ideia. Elas podem simplesmente ignorar a sua ideia. Por quê? Porque você está falando sozinho. Mas tem uma segunda forma, que é uma forma que eu diria que ela é mais provável que as pessoas te deem ouvidos, que é você falar e citar alguém que é uma referência na comunidade de teste de software. Por exemplo, eu sou uma referência na área de teste de software no Brasil. Então, você chega lá na sua empresa e fala assim, olha, eu participei de uma aula com o Júlio, e o Júlio, que é uma referência de testes no Brasil, ele ensinou para mim uma forma de resolver esse problema. Pode ser que as pessoas na sua empresa elas comprem um pouco mais a sua ideia. Por quê? Porque você mencionou alguém que é referência na área dentro do seu país. Agora, quer ver uma coisa que vai ser muito mais efetiva? É você não ter só você ou o Júlio, mas ter você, ter o Júlio, ter o Myers, ter o James Barr, ter o Michael Bolton, ter a Elizabeth Hendrickson, ter o Brett Pitchford, ter a Dorothy Graham, ter um monte de pesquisador, tudo falando junto com você. Aí fica muito melhor, entendeu? Porque daí você traz outros pesquisadores junto com o seu discurso, e o seu discurso fica muito mais forte. Muito mais forte. E isso faz com que você consiga emplacar melhor as suas ideias de solução de problemas. Bom, então é para isso que a gente tem esse ponto aqui, que é o ponto da conceituação. Então, para que a gente possa falar sobre aquele problema, tem 3 coisas que a gente precisa discutir aqui hoje. Primeira, Plan Driven e Agile, ok? Ou Plan Driven e Ágil. Metodologias dirigidas por plano ou metodologias ágeis. A gente precisa falar sobre esse conceito. Já vou voltar aqui para vocês. A gente também precisa falar sobre Scrum, que é uma das formas mais comuns de se utilizar, né, de executar os projetos de desenvolvimento de software hoje em dia. É um framework ágil, ok? E a gente também tem que falar sobre casos de teste, porque às vezes eu falo sobre caso de teste e você fala sobre caso de teste, e a gente define caso de teste de 2 formas diferentes. E aí, você está lá dentro da sua empresa e você descreve caso de teste de um jeito, o seu diretor descreve de outra, e aí você descreve de uma forma que até está correta, seu diretor descreve de uma forma que está errada, e quando você levanta a mão e fala, mas eu estou certo, o seu diretor fala, não, mas eu sou o diretor aqui, jovem, eu sei muito mais que você. E aí você levanta a sua mão e fala, mas segundo o padrão XPTO, ou o livro ABC, ou o pesquisador XYZ, a definição é essa. Diretor, se você está pensando de uma forma diferente, tudo bem, cara. Só que essa daqui é a fundamentação com base nos livros, nos artigos técnicos, nos artigos científicos,
nas minhas referências em testes de software. Entende o peso da forma que você está tentando resolver o problema agora? Você conceituou aquilo. Eu, Júlio, gastei grande parte da minha trajetória estudando, lendo livros, lendo artigos científicos, participando de centenas de palestras como sendo ouvinte, dando palestras também, pesquisando muito sobre a área, conversando com vários diretores, e isso tudo me fez ter uma bagagem muito grande quanto à conceituação daquilo que eu estou falando. Quando eu venho para você e entrego isso para você, puxa, é como se você tivesse já, né, vamos dizer que a gente tivesse todo mundo numa corrida. Pô, você já está bem na frente nessa corrida. Por quê? Porque você não precisou ler todos aqueles livros que eu li ou fazer aquelas pesquisas que eu fiz para que você conseguisse chegar naquela linha de raciocínio. Entendeu? Uma coisa que eu estava vendo dias atrás e que eu achei super engraçado é assim. Teve um aluno que me fez uma pergunta e eu jurava que eu tinha lido algo sobre num dos livros que são um dos livros mais antigos da área de teste de software, que é o The Art of Software Testing, que é um livro escrito pelo Glenn Myers por volta ali de 1979. Puxa, não tem como você pesquisar, sabe, dar um Ctrl F e procurar a resposta dentro daquele livro. Eu tenho que ir folheando página a página. E por já ter lido, eu tenho referências específicas de partes do livro que eu já sei chegar neles de boas. Agora, vamos dizer que você, que está aí do outro lado e que não tem acesso ao livro, quisesse ter também essa mesma riqueza de conceituação. O que você teria que fazer? Pô, você teria que comprar um livro do Myers, né? Eu comprei aqui nos Estados Unidos. Você teria que comprar um livro do Myers para talvez mandar ele para ir para o Brasil para você. Você teria que ler o livro está em inglês. Se você não sabe inglês, você teria que traduzir parte do livro para depois chegar até naquela parte. Mas não, eu já fiz tudo isso para você e trago o conceito na test class aqui para você já pronto, entendeu? Então fica muito mais fácil. Como isso daqui. O Martin Fowler, ele escreve muitos artigos, já escreveu muitos artigos. Só que ele escreveu um artigo que é um artigo que eu acho muito bacana, que fala sobre a diferença entre... Na verdade, assim, fala sobre a evolução do ágil, né? E dá também uma conceituação, assim, uma base muito bacana sobre essa nova metodologia, né? Ele até chamou de New Methodology no artigo. E ele discorre sobre uma diversidade de abordagens relacionadas ao ágil. Ele discute até sobre Context-Driven Testing, que é uma metodologia criada documentada pelo James Baugh, pelo Brett Pitchford e pelo Sam Kenner no livro Lessons Learned in Software Testing, que eu, inclusive, tenho ele aqui. Que é... Vamos ver, cadê ele aqui? Eu acho que ele não está aqui hoje. Ah, tá aqui. Esse livro aqui, ó. Nesse artigo do Martin Fowler, ele até fala sobre esse. Por quê? Porque seguir uma abordagem dirigida ao contexto dentro de uma metodologia ágil é algo que é super útil. Por quê? Pelas as diversas questões que a gente já falou no problema que a gente está tentando resolver hoje. Puxa, eu posso, né, ter pouco tempo para testar. Se eu tenho pouco tempo para testar, eu tenho que testar aquilo que é importante. Eu tenho que adaptar a forma com que eu testo ao contexto onde eu vivo. E, puxa, cada empresa tem uma forma diferente de executar aquele contexto, né? Então, ele falou sobre diversas coisas dentro desse artigo que depois vocês podem ler e também ganharem um pouco mais de conhecimento sobre essa fundamentação que ele fez lá, né? E aí, o que aconteceu? Ele definiu lá dois termos, que é o termo Plan-Driven, que são metodologias dirigidas por planos, e o ágil. E aí, dentro desse contexto, ele fala que os métodos ágeis são orientados às pessoas e são adaptativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está dentro de um time que faz uso de métodos ágeis, você vai perceber que as pessoas elas têm um papel predominante dentro da execução daquele plano. Então, a gente está sempre guiados a feedback, a gente está falando sobre
o sentimento das pessoas. As pessoas, elas se impõem e descrevem as suas atividades, elas votam juntas por um objetivo a ser alcançado, entende? Então a gente tem muito essa questão das pessoas. E ele é adaptativo. Dependendo da forma com que a gente está jogando, está desenvolvendo o software, a gente pode optar por fazer pequenas mudanças. E essas mudanças, elas são boas. Né? Elas são boas. A gente, como time, sempre tem que levar em consideração que, puxa, mudanças podem fazer com que a gente acabe por perder em alguns pontos e ganhar em outros, mas é permitido uma mudança, porque é um processo, uma forma de trabalho adaptativa. Agora, quando a gente compara isso com metodologias dirigidas por um plano, como é, por exemplo, o cascata, que é uma forma de trabalho onde a gente tem mais essa questão do plan driven mais forte, o que vai acontecer? Vai acontecer que eles são preditivos. Ou seja, você luta para que tudo seja mensurável, para que tudo seja, na verdade, altamente mensurável. Então, se alguém fala assim, vou fazer um teste, tipo, tem que ter uma clareza muito grande de qual é o tempo que vai levar para fazer aquilo e qual é a priorização daquilo e quem vai fazer e como vai fazer e qual é o contexto que vai fazer. Quando a gente fala do ágil, a gente ainda tem alguns controles, só que a quantidade desses controles ela é bem menor. E nesses casos, até o empirismo é algo super positivo, ou seja, a gente olhar para o passado, pensar, né, nas coisas que a gente já viveu e prover, por exemplo, uma estimativa. E se por acaso aquilo não deu, a gente pode adaptar, estão entendendo? Então tem umas questões aqui dentro do Plan Driven, que ela é mais assim, olha, a gente tem que saber de tudo desde o começo. Entende? E a gente também é orientado aos processos dentro de um Plan Driven. Então, o que vai acontecer? Existe um processo, esse processo tem que ser seguido, não tem como adaptar, não. Escreveu lá que do desenvolvedor vai para o QA, do desenvolvedor vai para o testador, do testador, se errar, se achar erro, vai de volta para o desenvolvedor. É um processo, tem que seguir. Puxa, é mais burocrático em alguns momentos. Né? A gente acaba tendo que, a cada vez que a gente passa um pedaço do software de um para o outro, a gente tem que registrar algumas informações e então existe muita burocracia, porque um processo é definido e o processo tem que ser lido à risca. Ok? Júlio, por que isso é importante dentro dessa nossa discussão do problema que a gente está discutindo aqui agora, que são casos de teste no ágil? Por quê? Porque você vai perceber que a cabeça de um gerente que é plan-driven, ele vai ser uma cabeça muito diferente de um gerente que é ágil. Entende? Vai ser muito diferente. Então, até a forma de você se comunicar com um gerente que é mais plan-driven é diferente da forma de você se comunicar com uma pessoa, com um gerente que tem a mentalidade ágil. Entendeu? E isso é uma coisa que eu aprendi durante esse meu tempo de consultoria, que é o seguinte: antes de começar a tentar influenciar uma liderança quanto a um problema a ser resolvido, uma solução que eu pensei, eu tento fazer algumas perguntas para tentar identificar qual que é a mentalidade dessa pessoa. Por quê? Na forma com que eu vou abordá-la para falar da minha solução, é uma forma diferente da forma com que eu abordaria uma pessoa que está dentro de um contexto ágil. E eu, como QA, preciso saber lidar e entrar nesses dois mundos para que eu consiga influenciar as pessoas de modo que elas consigam, então, dar mais valor para a qualidade. Então, esse primeiro momento é um momento muito importante aqui na conceituação, porque você precisa saber sobre isso, né? E já já você vai entender que essas coisas se conectam também, né? Mas vamos falar agora sobre o Scrum. O Scrum é o seguinte: ele basicamente é um framework que faz uso de alguns daqueles valores ou princípios que foram definidos para o ágil. E ele ajuda equipes a conseguir agregar valor, ou seja, criar valor para um determinado negócio, um produto, no caso de times de desenvolvimento, através da criação de software, né, ou de soluções digitais, de modo que a gente consiga criar esse valor de maneira incremental. O que é isso? Quer dizer que
Ao invés de simplesmente criar algo muito grande, entregar tudo isso de uma vez, a gente vai criando pequenas partes, que são partes que vão formando um produto com valor maior. Vou te dar um exemplo. Talvez você pense que se existisse um software que permitisse a você, que você, sei lá, fizesse uma pergunta a ele e ele respondesse para você similar a de uma maneira similar ao que um ser humano responderia, seria muito bacana. Estou falando aqui do ChatGPT, mas pensa que você estava criando, entendeu? Como que seria dentro de uma abordagem mais plan-driven? A gente sentaria, entendeu? Sei lá, teria lá um analista de negócio que viria conversar comigo, porque eu sou o cliente, estou tendo a ideia, e eu falaria sobre todas as possibilidades possíveis e imagináveis que essa ferramenta poderia ter. Ele então anotaria tudo, passaria para um analista de sistema que construiria diagramas, e depois disso, passaria tudo isso para uma equipe de desenvolvimento que daria uma estimativa e começaria a desenvolver um software. Os requisitos não mudariam, a gente seguiria um plano. Depois, os desenvolvedores passariam isso para um grupo de testadores, para que esse grupo de testadores testasse. E só no final, depois de 3 anos que aquilo foi criado, que iria para a produção. Como que funciona dentro de uma mentalidade mais ágil? A gente é interativo. Então, a gente entrega pequenas partes, né? Quando a gente fala do Scrum especificamente, é realmente você organizar os times dentro de uma mentalidade ágil para entregar em pequenas partes. Então, eu entrego agora um login com um campinho básico do ChatGPT para que você digite algo e aquela inteligência artificial por detrás devolva para você um pequeno texto, entende? Com a sua resposta, ainda de maneira não estruturada. Aí a gente vai lá e vê, fala, cara, muito legal mesmo esse produto. Vamos para o próximo. Vamos para a próxima funcionalidade. Agora a gente tem que enriquecer melhor essa linguagem. Aí beleza, os desenvolvedores trabalham com isso e entregam mais um incremento. E esse incremento sim anexa aqueles outros incrementos que já existiam e faz com que a conversa fique uma conversa mais rica entre a máquina e o ser humano. Aí a gente analisa tudo aquilo, pega o feedback dos clientes, eles gostaram, a gente evolui. O cliente, porque um cliente falou assim, mas eu queria ter histórico das conversas que eu estou tendo com essa máquina. A gente falou, legal, cara, essa é uma ótima funcionalidade. Quantos clientes que a gente acha que vai trazer? Vai trazer pelo menos uns 100 mil clientes a mais. Bacana. Então a gente vai lá e adiciona mais essa funcionalidade do histórico. E aí a gente vai entregando para o cliente de maneira iterativa. Agora você precisa voltar para os fundamentos de teste, porque esse é um momento que é, sabe, crítico para você. Que é assim, se antes, dentro de um modelo plan-driven, você ia receber tudo para testar em um determinado momento, sei lá, no 5º mês, agora não. Agora, a cada uma iteração, você recebe uma nova partinha para você testar, e aí você, então, tem que também avaliar se aquela partinha nova quebrou uma partinha passada. Entendem? Aí você pensa assim, como é que eu, QA, né, defino o que testar dentro de um plan driven versus o que eu defino o que testar dentro de um método ágil. Aí que chegam os casos de teste. Caso de teste, segundo o ISTQB, que é um órgão que define aí primeiro um glossário sobre terminologias em teste de software. Não são eles que criam todas as terminologias lá, tá bom? Eles têm algumas que eles criaram, mas tem outras que eles pegaram de outros documentos. Por exemplo, a ISO 29119, ela tem uma das suas partes como sendo uma definição de quais são as terminologias relacionadas a teste de software. Então, é importante ali você saber que algumas coisas são criação deles, outras são uso, fundamentação com base em outros padrões ou até em outros profissionais que definiram terminologias em teste de software. Ok? Mas dentro do ISTQB, eles definem caso de teste. E a forma com que eles definem caso de teste é assim. Um conjunto de pré-condições, entradas, ações. Ações é apenas
Se for aplicável, tá bom? Então, depende. Tem gente que vai usar, tem gente que não vai usar. E a gente já vai falar sobre isso também, beleza? Resultados esperados e pós-condições que você vai criar tudo isso com base em uma coisa que a gente chama de condição de teste. Ok? Um caso de teste, então, é um documento. Aqui na descrição não dá para você perceber isso, porque não deixa claro. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que é um documento. Pensa num documento do Word ou em uma ferramenta de gestão de testes que dê para você a possibilidade de você cadastrar informações. Isso é um caso de teste composto por pré-condições, entradas, ações, resultados esperados e pós-condições. E tudo isso fundamentado em uma condição de teste. Aí eu olho para isso daqui e falo assim, puxa, legal. Então quer dizer que se eu tiver que testar uma aplicação como o ChatGPT, por exemplo, e tiver que testar aquela questão de digitar um texto, e aí então o ChatGPT vai processar a informação e vai trazer para mim de volta uma resposta, quer dizer que isso então seria um caso de teste? Vamos ver? Vamos pensar. Pré-condições. Que o ChatGPT já tenha sido alimentado com informações relacionadas à pergunta que eu for fazer para ela. Ok? Essa é uma pré-condição. Sem a pré-condição, as coisas não vão dar certo. Por exemplo, se eu não tiver, nesse teste, se a ChatGPT não tiver alimentada com informações relacionadas à pergunta que eu vou fazer, cara, ferrou, velho, porque ela não vai saber responder, entendeu? Então, essa é uma pré-condição. Ótimo. Preciso também de entradas. Quais vão ser as entradas? São os dados que você, ser humano, passa para o sistema. Então, a minha entrada seria a minha pergunta. Eu falo assim, ChatGPT, quais são os princípios? Presta atenção nisso, hein? Eu falo assim, ChatGPT, quais são os princípios da heurística Alterface, criada pelo pesquisador Júlio de Lima? Essa é a minha pergunta. É a minha entrada. Eu nem estou falando sobre passo a passo, eu estou falando sobre entrada. Entendem a diferença? É só um dado. Eu falo pergunta igual a essa pergunta que eu acabei de fazer. Beleza? E aí eu vou lá e falo assim, quais são as ações? Isso daí vai se eu quiser. É isso que está falando aqui nessa definição aqui da ISTQB. Se você quiser, você coloca ações. Como que são as ações? É assim, acessar o site do ChatGPT. Passo número 1. Passo número 2, ou seja, ação número 2. Cadastrar uma nova conta. Ação número 3. Fazer login. Ação número 4. Clicar no campo para envio de perguntas. Ação número 5. Preencher a pergunta com o valor da entrada definida antes. Passo número 6, clicar no botão enviar. Passo número 7, validar que não, vamos esquecer o validar agora, só para ficar bem redondinho aqui para vocês, tá? Aí a gente vai estar lá assim, ó, resultados esperados. ChatGPT vai ser capaz de falar quais são, né, os princípios da heurística Alterface. Aí eu coloco lá a forma com que eu espero que ele aborde aquilo, né? Como é uma máquina que foi treinada, um machine learning, eu não sei como que é a forma exata que ela vai escrever, mas eu coloco nos meus resultados esperados o seguinte: terá que conter os 9 princípios que a Alterface possui. Então, vai aparecer lá. Não importa a forma com que foi estruturada, porque o que eu quero é validar que, dado que ela tem o conhecimento, que ela responda para mim com os dados que eu esperava. Entendeu? Isso que é o que eu esperava. Então, esse é o meu resultado esperado. E pós-condições é assim, uma pós-condição é o que vem depois que eu já tive o resultado esperado. Então, uma pós-condição poderia ser que no meu histórico de perguntas vai aparecer a pergunta que eu acabei de fazer. Segundo a ISTQB, isso é um caso de teste. Aí você fala assim, mas Júlio, se eu tivesse outras várias perguntas para fazer para o ChatGPT, eu teria que criar um caso de teste por pergunta? A resposta para você é sim. Você teria que criar um caso de teste por pergunta. Puxa, Júlio, mas isso é muito complicado, cara, porque eu não tenho tempo dentro do ágil. Volto a dizer, galera, foi daí que surgiu a nossa aula de hoje da Test Class.
de um problema que alguém enviou e várias outras pessoas votaram e descobriram que esse era um problema que elas também vivem dentro do seu dia a dia. Entenderam? Eu busquei a conceituação para ajudá-las a responder isso, e aí então já já a gente vai para a prática. Mas antes de ir para a prática, entenda: esse caso de teste é formado por esses campos. Nesse momento, as pessoas que participam da aula aqui agora devem estar falando assim, mas Júlio, lá no meu dia a dia, lá no meu trabalho, é o seguinte, a gente tem caso de teste com mais campos. Por exemplo, a gente tem um campo que é o campo plataforma, ou ambiente, que é um ambiente onde eu quero rodar esse teste. Lá na minha empresa eu tenho o campo autor, que é a pessoa que escreveu o caso de teste. Lá na minha empresa eu tenho um campo que se chama responsável pela execução, que é a pessoa que vai executar o teste. Lá na minha empresa, Júlio, eu tenho um outro campo que é a data, Júlio. Eu tenho um outro campo que é o status. Cara, isso tudo pode acontecer. Por quê? Porque agora a gente está falando de ferramental. Sabe uma coisa que talvez você não sabia até agora, mas que você precisa saber? Existem diversos documentos relacionados a teste de software. São chamados de artefatos de teste de software. E um dos artefatos de teste de software, citado pela ISO 29119, dígito 3, é um log de teste. O log de teste, ele é um documento que se vincula ao caso de teste. E esse documento, ele basicamente fala qual é o caso de teste que foi executado, quem executou, qual é a data de execução, um identificador único e também qual é o status, se passou ou se não passou. O que uma ferramenta de testes faz? Ela combina esses diversos artefatos que foram definidos lá pelo padrão que é a ISO e conectam eles de uma maneira sistemática que fique mais fácil para os seus usuários fazerem uso dela. É por isso que alguns de vocês têm mais campos, menos campos, campos customizados, campos personalizados, isso tudo pode acontecer para você, entendeu? Agora, a gente está falando aqui sobre a prática, ou sobre um artefato que você, né, em muitas empresas, infelizmente, hoje em dia ainda é exigido que você preencha. Se eu, Júlio, tenho um compromisso com sempre ajudar você, aluno, ouvinte, seguidor, a conseguir melhorar dentro da sua carreira, eu não posso te preparar apenas para o que é a minha mentalidade em testes, entende? Porque, por mim, a gente matava de vez esses casos de teste e substituía eles por qualquer outra coisa, entendeu? Mas não é sobre mim. Não é sobre mim. É claro que eu tenho uma influência na forma com que eu ensino, na forma com que eu preparo vocês, e é claro, quem me segue tem um viés de pensamento que geralmente é diferente dos vieses de outras pessoas que falam sobre teste de software. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem disso, né? Entretanto, eu não posso deixar com que o meu viés, né, de crença guie vocês para um lugar onde o mercado não está. Por que eu estou falando de caso de teste hoje, sendo que eu não gosto de caso de teste? Porque o mercado pede para você, cara. Os meus alunos, eles vão para entrevistas, e lá na entrevista, o entrevistador fala, escreva um caso de teste. Ele não pode olhar para o entrevistador e falar, o Júlio não gosta, né, e por isso eu não vou fazer. Entende? O chefe dele falou: você tem que aprender sobre casos de teste. Você fala: não, eu não gosto de casos de teste, porque o Júlio não gosta. Entende o que eu quero dizer? Não, não é assim. Eu preparo você para o mercado. O mercado está pedindo para você algo, vamos aprender aquilo que o mercado espera de você. Entendeu? Então lembre-se disso também. Essa flexibilidade quanto à sua linha de raciocínio, ela vai ajudar você a ser um profissional de muito mais sucesso. Beleza? Legal, a gente já falou bastante sobre conceituação. Agora vamos para a prática. A gente vai praticar agora através de um documento aqui que eu criei, só para que você possa entender melhor sobre como as coisas funcionam, tá bom? Então, vou colocar aqui para compartilhar minha tela. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu vou conseguir compartilhar minha tela com vocês. Aí eu acho que sim.
Legal. Só que agora eu vou ter que colocar aqui o bem pequenininho e vou aumentar um pouco mais o zoom, porque senão vocês não vão conseguir ver, né? Vou colocar aqui para 150. Aí, beleza. Bom, como que vai funcionar a criação de um caso de teste na prática, tá? Funciona assim. Um caso de teste, ele tem essas informações aqui, ó. Se a gente for seguir um padrão chamado ISO 29119, dígito 3. Bom, esse padrão ISO 29119, dígito 3, ele fala que um caso de teste, ele tem que ter essas informações aqui. E aí, o que acontece é que cada caso de teste é uma combinação de valores e resultados esperados específicos, ok? Então, a gente tem que pensar aqui no ID, no objetivo, prioridade, rastreabilidade, pré-condições, entradas e resultados esperados, para que a gente possa, então, definir o que eu quero testar. Mas lembre-se, é apenas uma combinação, tá bom? Apenas uma combinação. Para eu saber qual é a combinação que eu quero executar, eu tenho que saber qual é um requisito que está definindo como o software tem que funcionar. E aí que entra uma coisa que a gente chama de rastreabilidade. Eu vou começar daqui para ficar mais claro para você como que você cria um caso de teste na prática, tá bom? Então, aqui a gente vai ter um negócio lá chamado de user story. Ah, tem gente pedindo para dar mais um. Pode ser que ainda está atrasado, né? Mas eu vou dar mais um ainda assim, tá bom? Então, eu tenho lá uma coisa dentro do Ágil chamado de User Story. A User Story, ela basicamente fala sobre como é que um software vai ser visto sob a perspectiva de um usuário, beleza? Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui para vocês numa outra planilha, só para que a gente possa entender melhor como isso funciona. Então, tem lá uma coisa que é assim, ó, sei lá, funcionalidade conversa com chat GPT. Beleza? Funcionalidade. Funcionalidade. E aí a gente tem lá algo como assim, ó. Como usuário, quero poder perguntar ao chat GPT e obter suas respostas de modo, vamos colocar para, né? Para não precisar buscar no Google. Eu sei muito bem que tem muita gente aí que está fazendo isso, né? Está perguntando para o chat GPT em vez de buscar no Google. Então vamos colocar isso daqui só para ficar mais claro para vocês, tá? Vamos dizer que essa daqui, a gente está chamando ela de User Story 9987, tá bom? Dentro da User Story, a gente tem algo que são, hoje em dia, né, são muito conhecidos, são exemplos de comportamento, ok? Esses exemplos de comportamento são descritos com uma sintaxe chamada Gherkin. Então, para quem quiser depois conhecer mais sobre o Gherkin, né, basta você procurar aqui, ó, Gherkin Definition, não Definition, Gherkin Syntax, acho que assim vai ser melhor para pesquisar. Gherkin Syntax. Ó, tá aqui, ó, Gherkin Syntax. Gherkin Reference. Então, geralmente, né, a gente acaba utilizando o Gherkin para descrever exemplos. Ok? Vou aumentar aqui também para a galera que não estava conseguindo ver. Dentro do Gherkin, a gente tem funcionalidade, a gente tem exemplos. Beleza? Então, a pessoa que vem aqui e escreve uma história de usuário, ela também dá exemplos para os desenvolvedores conseguirem entender melhor como desenvolver essa funcionalidade posteriormente. Como que um exemplo é estruturado? É assim, ó. Eu tenho um título aqui. Conversar ou conversa com o chat GPT. Ok? Então, eu vou dar um exemplo de uma conversa com o chat GPT.
Beleza? Então fala aqui, ó. Dado que eu pergunte ao chat GPT o que é. Vamos voltar aqui para colocar uma coisa um pouco melhor, tá bom? Dado que o chat GPT conhece sobre a heurística Alterface do Júlio de Lima, quando eu pergunto sobre quais são os 9 princípios da heurística, então o chat GPT lista os 9 princípios contidos na heurística. Ok? O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é uma história de usuário e esse daqui é um exemplo que a pessoa que escreveu a user story, tá, descreveu aqui para ajudar os desenvolvedores a entender melhor sobre como essa user story deve ser implementada, ok? A gente poderia ter um outro exemplo aqui, que é, por exemplo, o chat GPT não sabendo responder sobre um assunto, ok? Então vou lá assim, dado que o chat GPT não conhece sobre a heurística do Júlio de Lima, quando eu pergunto sobre quais são os 9 princípios da heurística, então o chat GPT me diz que não conhece essa heurística. Entenderam a ideia? Isso daqui, quem está escrevendo esse documento aqui é, na verdade, um profissional chamado Product Owner. É esse Product Owner que vai, então, escrever esse documento e vai trazer os desenvolvedores para que eles, então, possam entender mais sobre isso. Bacana, né? Sobre o que precisa ser desenvolvido. Agora, o caso de teste, ele não é uma user story. O caso de teste, definido pela ISO 29119, dígito 3, é um documento para que você mapeie quais são as combinações que precisam ser executadas em um determinado teste. A user story é algo que foi definido por alguém que não é, né, uma pessoa de teste de software. Foi definido para conseguir descrever esses comportamentos. Beleza? Isso daqui são exemplos de comportamentos, não são testes. Ok? Ótimo. Então, o que eu faço aqui? Na rastreabilidade aqui, é que eu vou falar o seguinte, ó, US-9987. Quer dizer que eu preciso criar um teste aqui para me ajudar a validar que essa user story aqui ela está funcionando como, né, como eu esperava, certo? Só que existe algo aqui, ó, entre o requisito e o caso de teste, ok? Existe algo que existe entre o requisito e o caso de teste. Vou chamar vocês aí. Se vocês entendem, se vocês sabem o que é, já coloca aí para mim. O que existe entre o requisito e o caso de teste? Existem as técnicas de teste. Ok? Mas isso daqui é assunto para uma outra aula. Então, dentro das nossas test.classes, a gente vai ter uma aula específica para a técnica de teste. A gente vai aprender algumas. Todas as vezes que a gente se encontrar, a gente vai aprendendo alguma coisa nova e a gente vai abordando algumas técnicas. Mas a técnica de teste, ela basicamente te fala, olha, com base nisso daqui,
eu vou aplicar uma ou algumas técnicas e elas vão dizer quais são os casos de teste que eu tenho que executar. Mas vamos dizer que um dos casos de teste que a gente pensou aqui, né, com base no uso de técnicas de teste, beleza? Foi um caso de teste que eu denominei aqui como objetivo. Esse daqui é o objetivo que eu vou colocar, tá bom? Objetivo, no caso de teste, é um título, beleza? É qual o objetivo que você quer atingir com esse teste que você vai fazer. Lembre-se, é uma combinação apenas, tá bom? Uma combinação apenas. Se você também tem dúvida, assim como a Verônica tem, lembre-se, nessa test class, a nossa última parte da test class é uma sessão de perguntas e respostas. Então você pode colocar aí para mim. Só vou pedir, ô Verônica, que você coloque em letras maiúsculas. Daí assim eu sei que são uma pergunta, tá bom? Que são perguntas. Então, perguntas em letra maiúscula, se vocês puderem fazer assim, tá? Então, o que acontece quando eu estou criando um caso de teste na prática? Eu coloco o ID. E esse ID, sei lá, se eu já criei muitos casos de teste, pode ser que esse ID já está no 7.543. Esse é o ID dele. O objetivo vai ser o objetivo que eu quero alcançar. Então, eu, Júlio, analisei esse requisito, sendo um testador, apliquei técnicas de teste e me revelou lá, sei lá, um número X de casos de teste. Vamos dizer que revelou 30 casos de teste, com duas técnicas que eu apliquei. 30 casos de teste. Vou escrever o primeiro. E o primeiro, vamos dizer que era um caso de teste para testar algo que vai contra aquilo que era esperado pelo requisito. Porque eu, como testador, eu não sigo o requisito apenas. Eu penso além do requisito. E, puxa, teve algo que eu pensei, que era assim, ó. Validar que o chat GPT não se confunde com termos semelhantes. Entenderam? Então, com base na aplicação de técnicas, uma das coisas que eu criei, que eu pensei como teste foi validar que ele não se confunde com termos semelhantes. Então, novamente, eu analisei o requisito, não estava nada escrito aqui sobre termos semelhantes. Eu apliquei algumas técnicas, que a gente vai aprender depois na test.class, e aí revelou para mim alguns testes, e esse daqui era um dos 35 casos de teste que eu encontrei com o uso das técnicas. Beleza. Esse daqui é um título, é o meu objetivo do teste. Qual é a prioridade? Eu falo, olha, essa prioridade aqui, ela é alta. Sabe por quê? Porque com base no que eu analisei, isso daqui pode acontecer muito e a gente não quer dar respostas erradas para os nossos clientes. Então, é algo que eu defini como prioridade. Prioridade também tem formas de definir. Também pode ser algo que a gente pode aprender na test.class, entendeu? As test.class vão acontecer uma vez por semana, beleza? Então, lá dentro de uma test class, a gente tem lá algo falando sobre a prioridade. Beleza, como eu defino prioridade? Rastreabilidade, está aqui a user story. E as pré-condições? Aí é que eu coloco o que eu preciso ter para rodar esse teste tranquilamente. Então, eu coloco aqui, ó. ChatGPT conhecendo sobre uma heurística chamada, aí eu coloco alter pay. Vamos ver o que eu posso colocar aqui. Alterfeca, por exemplo. Beleza? Por quê? Porque eu inverti aqui as coisas. Então, eu estou aqui pensando como um testador em como seria algo que poderia, sabe, ser facilmente confundido. Sacou? Alterfeca. Não, melhor, vamos colocar assim, alterfe e só o C. Porque alterface é diferente de alterfac. Concordam comigo? Pode ser parecido, mas é diferente, não é igual. Então, puxa, ele não conhece sobre alterface, ele conhece sobre alterfac. Aí que eu venho colocar a entrada, que é a minha pergunta. Aí olha só o jeito que eu posso colocar a entrada. Como eu disse lá para vocês, com base na ISO 29119, dígito 3, a pergunta pode ser só assim, a forma de entrada pode ser só assim, a pergunta. Liste os 9... Vou colocar diferente, né? Porque daí ela teria que me listar também, né? Liste os princípios da heurística
Alterface. Ó, eu não estou falando alterfac, estou falando alterface, ok? Resultados esperados é que a resposta seja igual a não conheço a heurística alterface. Mas há uma heurística chamada alterfac. Quer saber sobre ela? Não, o ChatGPT sempre faz esse tipo de coisa, não é? Vai lá e fala, ó, eu conheço algo que é similar. Então, isso daqui é algo que eu esperava. Entende aqui como é criado um caso de teste? Então, um caso de teste por cada combinação que vai ser realizada. Um caso de teste por cada combinação a ser realizada. Nesse momento, você entende melhor por que quando a gente estava falando do problema, a pessoa que estava resolvendo o problema estava realmente incomodada. Caraca, velho, se eu estou dentro do ágil, eu tenho que pensar em caso de teste, escrever cada um desses daqui antes de eu começar a rodar a sprint, puxa, eu vou demorar muito tempo, cara, para fazer isso. Vai requerer muito tempo, muito esforço, e para dar manutenção nisso daqui vai ser difícil. Fica com isso na sua mente. Mas agora não é momento de pensar ainda na solução, que é a nossa otimização, lembra? Dentro das test.classes, a gente fala sobre otimização. Ainda não é o momento da otimização. Agora é o momento de entender na prática como a coisa funciona. Então aqui está um caso de teste. Se eu tivesse que ter uma outra combinação aqui, eu teria que escrever um outro como esse. Seria o 7544. Ok? Aí a Verônica pergunta assim: caso de teste e cenário de teste são iguais? A resposta, Verônica, é não. Ok? Cenário de teste é um termo. Vou colocar aqui para chegar mais perto de vocês aqui para falar isso bem clarinho para vocês. Cenário de teste é um termo que não é coberto pela ISTQB e também não é coberto pelo padrão, né, que eu falei aqui para vocês da ISO em si. Não é coberto. Cenário de teste é uma terminologia que a primeira vez que eu escutei foi quando eu li alguns livros escritos em português. Mas eu não sei dizer para vocês ao certo se for por um erro de tradução ou se foi realmente algum pesquisador que inventou esse termo e utilizou ali, ok? Mas não é um termo definido no padrão da ISO e também não é um termo utilizado pelo ISTQB. É um termo mais trivial. Qual que é o termo formal para cenário de teste? E que eu posso dizer para você, Verônica, que é equivalente dentro da terminologia utilizada pelo ISTQB ou pela ISO. É um termo chamado condição de teste. Então, o cenário de teste é um termo, mas condição de teste é o termo formal. Ok? Aí você me pergunta, Júlio, qual é a diferença entre caso de teste e cenário de teste? Um cenário, qual é a diferença entre caso de teste e condição de teste? A condição é uma ideia do que precisa ser realizado. Um caso de teste é a especialização daquilo. Então, se eu tenho uma ideia, por exemplo, validar a conversa com o chat GPT, entendeu? Validar conversas que o chat GPT consiga dar respostas. É uma condição de teste, um cenário de teste. Uma condição de teste barra cenário de teste, você já entendeu isso? Deriva vários casos de teste. Então, enquanto a condição de teste é uma ideia, o caso de teste é uma ação a ser realizada, entendeu? Então, lembre-se disso que vai ficar super fácil para você. E já vou dar o spoiler aqui, que na otimização a gente vai falar sobre isso, tá bom? A Sunny fala assim: user stories, os QAs que escrevem ou são os POs? São os POs, tá? Quem vem com isso daqui, ó, é um PO. O que acontece às vezes é que o PO, ele é um cara muito ocupado ou muito preguiçoso. E ele fala: ó, eu já escrevi a história. Que é isso daqui só que ele escreveu. E ele falou que, ué, já que você conhece tanto sobre Gherkin, você não pode escrever para mim os exemplos? Entende? Mas isso não é o comum, tá bom? Essa daqui, escrever esse exemplo aqui não é a sua atividade. Não deveria ser, ok? Isso daqui é um trabalho para o PO.
o que pode acontecer, segundo um processo de desenvolvimento de software. Opa, desculpa, tá, Henrique? Deixa eu colocar aqui. Né? Isso daqui é escrito pelo PO, ok? Pelo PO. Ele que escreve a funcionalidade, ele que escreve os exemplos. O que pode acontecer dentro de um processo de desenvolvimento de software guiado por comportamento, chamado BDD, é que o PO escreve a user story e rascunha alguns exemplos. Ele chama os desenvolvedores junto com os QAs e os desenvolvedores e QAs contribuem com o refinar desses exemplos, ou traz alguns outros exemplos. Mas lembre-se, exemplo é para ajudar o desenvolvedor a desenvolver a user story. Caso de teste é para arregaçar a user story de tanto testar. Lembre-se disso e falem isso com propriedade. Exemplo é o PO escrevendo para o desenvolvedor exemplos de como ele espera que o software funcione. Caso de teste é o testador ou QA arregaçando a história de tanto testar. Entendeu a diferença? Ok? User Story, cenários em Gherkin, exemplos em Gherkin, são diferentes de casos de teste. Caso de teste eu escrevo para arrebentar com a User Story. Exemplo é para dar exemplo para o desenvolvedor de como eu espero que aquilo fique. Ok? Por algum motivo, no decorrer da nossa trajetória em testes, a gente, como sendo QAs, passou a gostar desse formato aqui. Ó. A gente achou isso lindo, maravilhoso. Só que a gente já tinha isso aqui de uma maneira mais estruturada. Olha só. Tinha ID, tinha objetivo. O objetivo aqui é equivalente ao que tem no exemplo. Tinha aqui prioridade, rastreabilidade, que não tem aqui. Né? Na verdade, rastreabilidade até tem, porque isso daqui ele fala sobre a funcionalidade em si, né? Mas prioridade não tem. Pré-condição tem aqui no dado que entrada tem aqui no quando, resultado esperado tem aqui no então, mas por algum motivo a gente falou não, vou passar a utilizar cenários em Gherkin. Quer saber o que mais? Vou chamar isso daqui de caso de teste. Não é um caso de teste. Isso é um exemplo de comportamento. Não vou chamar de caso de teste, não. Vou chamar isso daqui de BDD. Isso daqui não é BDD. BDD é um processo de desenvolvimento de software, onde o desenvolvedor se fundamenta nisso daqui, cria uma execução automática disso daqui e desenvolve o software para atender a esse comportamento. O desenvolvedor faz isso. E o que o QA faz? Ele arrebenta o software de tanto testar através de casos de teste ou de outras estratégias ou técnicas de teste, ok? Por isso que eu sempre digo para vocês, isso daqui não é um caso de teste, isso é um exemplo de um comportamento. O Mr. Alves fala assim, a Lilian Félix fala assim, Júlio, estou em transição de carreira, amanhã tem uma entrevista para uma vaga de auxiliar de TI. Qual conselho você me dá? Conselho que eu te dou é aprenda a criar, né, revise essa aula depois que acabar, para que você se lembre. Isso é legal também da test class. Em cada test class que a gente tiver de encontro ao vivo, vai ficar gravado. Então você vai poder revisitar isso quantas vezes você quiser. Então, o que eu estava dizendo para você, Lilian, entenda o que é uma user story, entenda o que é um caso de teste, porque se você vai fazer uma entrevista amanhã, eles vão te pedir para você escrever isso. Você tem que lembrar que esses campos e saber escrever, tá bom? Mr. Alves fala assim: como podemos contribuir com informações complementares para o PO? É bem bacana isso daqui, tá, Mister? É o seguinte, ele falou aqui sobre conversar com o chat GPT, não falou? Aí, na sua cabecinha, cara, você fala assim, pô, Júlio, o que é que eu vejo aqui que a gente está esquecendo, cara, de avaliar sobre o chat GPT? Mas você não tem que pensar em tudo, sabe por quê, Mr. Alves? Porque você arrebenta de testar aqui, ó, no caso de teste. Você vai criar vários casos de teste para arrebentar de testar. Aqui é para você
dá para o desenvolvedor alguns insumos que ajudem ele a conseguir entender melhor sobre o que desenvolver, entendeu? Então você contribui com o PO falando assim, bom, PO, olha, eu estou vendo aqui que você deu aqui um exemplo de quando o chat GPT sabe responder e quando ele não sabe responder. Mas quer saber? A gente não deveria ter um outro exemplo aqui, onde o chat GPT propõe que você afirme algo e ele então guarda essa informação para uma próxima? Aí o Pio fala, caraca, é verdade, Júlio, e você só chegou nessa possibilidade porque você está ali com uma cabeça curiosa, cara, crítica, trazendo para ele ideias que ele talvez não concebeu, entendeu? Beleza? O Edmar fala assim, exemplo é diferente de critério de aceite? Não, Edmar. Aqui, ó, tudo que você vê na funcionalidade citada como exemplo são critérios de aceite também, tá bom? O nome técnico é exemplo de comportamento, mas como está sendo escrito dentro de uma user story, é um critério de aceite. Ou seja, quer dizer o seguinte, para os exemplos que a gente definiu aqui, quando o desenvolvedor disser terminei de desenvolver, tem que ter esses exemplos funcionando, entendeu? Beleza? Então, o que você descreve como exemplos dentro de uma funcionalidade é o seu critério de aceite. Legal, né? Eu acho que vocês entenderam até aqui, certo? Agora, o que eu disse para vocês é o seguinte: tem algumas empresas que seguem aquilo que eu tinha dito para vocês antes, na descrição do ISTQB sobre entradas, que é assim, ó. Tem algumas empresas que aqui, ao invés de estar só a entrada, vai estar assim, ó. Vai estar desse jeito aqui, ó. Abra o site do Chat GPT. Ok? Depois, faça login com o usuário Júlio de Limas. Depois, informe a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, pergunte ao Chat GPT. Ou melhor, não é pergunte, né? Peça ao Chat GPT que liste os princípios da heurística Alterface, certo? É isso? É isso aí, beleza? E aí, então, o resultado esperado é que... Opa, faltou uma coisa, né? É assim. Clique no botão enviar pergunta. Aí, agora sim. Entenderam? Isso daqui é um outro estilo de escrita de caso de teste, que envolve o passo a passo. Entendeu? Que envolve o passo a passo. De maneira técnica e científica em testes de software, e volto a dizer isso, é um outro ponto super importante aqui da Test.class. Em cada aula que a gente estiver tentando resolver problemas, eu sempre vou dar para vocês terminologia técnica, para que você saiba falar de maneira técnica. Tem muito testador que já atua na área há mais de 10 anos, cara, e acaba falando, mas sem o linguajar técnico. Aí pensa, um doutor que já atua na área há 10 anos, cara. E você chega nele e ao invés dele falar lá com aquele linguajar técnico sobre o seu organismo, ele começa a falar: ah, aquele negócio vermelho que passa na sua veia, sabe? Aquele negócio lá, ah, eu acho que se chama plasma, por exemplo. Tô entendendo? Soa meio estranho, né? Mas peraí, você tá 10 anos na área e não fala sobre o linguajar técnico, né? Então é outra coisa bacana também da Test Class. Então, o que eu tenho lá, então, aqui é um passo a passo. A gente chama isso daqui de uma forma imperativa de definir o que testar, né? Imperativa, ok? Uma forma declarativa é quando você não está relacionando aqui diretamente a ação à interface gráfica, mas a gente também pode falar sobre isso, tá bom? Em uma outra aula da Test Class. Mas vocês entenderam, né? Eu posso colocar assim ou posso colocar assim. Nesse momento, você já sabe como escrever um caso de teste na prática, tá bom? Então eu vou seguir adiante aqui. Vou remover a minha tela. Vou colocar aqui novamente o slide.
Só para que você possa rever aqui como foi o exemplo. Então, olha só. Tem aqui o identificador, a prioridade, o objetivo, a rastreabilidade, as pré-condições, as entradas e resultados esperados com a outra forma de lidar com a situação. Beleza? Um outro exemplo aqui, só para que você possa levar para casa e entender mais sobre ele. Fechado? Ótimo. Então, nesse momento, a gente encerra, dentro da nossa test.class, a parte prática. E a gente segue agora para a otimização, que é assim. Saber escrever o caso de teste e saber que ao invés de colocar a entrada como sendo um passo a passo e colocar só a pergunta, já nos ajuda a conseguir entender melhor que, puxa, eu vou gastar muito menos tempo dando manutenção em um caso de teste como esse do que dando manutenção em aquele outro caso de teste que tem um passo a passo super definido. Eu, como QA, dentro de um contexto ágil, eu não preciso conhecer o passo a passo escrito em um caso de teste. Se o seu gerente obrigou você a escrever caso de teste, você não precisa do passo a passo. Sabe por quê? Porque dentro de user stories, lá dentro de um contexto ágil, o que acontece? Você não tem só user story. Você tem também o UX, que são os desenhos das telas. Você tem mais regras de negócio. Você participa de cerimônias. Você não precisa de passo a passo detalhado no ágil. Você precisa das entradas. E hoje você descobriu essa parte de entradas aqui que vai salvar muito tempo seu. E que você já está falando assim, Júlio, que ótimo, cara. Não tinha pensado nisso, né? Pô, escrever um passo a passo vai demorar muito tempo. Se o requisito mudar, eu vou perder muito tempo. Mas se eu colocar só as entradas, já vai ser suficiente. E tá segundo a regra, norma ISO 29119, dígito 3. Mas, Júlio, tem uma forma de otimizar ainda mais isso? Tem. Para que você possa otimizar, eu sempre digo para os meus alunos, tempo, custo e esforço são 3 palavras mágicas que se você falar para um gerente, ele vai pirar, cara. Ele vai ficar doido, vai falar, nossa, que ótimo. Você está otimizando, você está melhorando, está reduzindo o tempo, está reduzindo o custo, está reduzindo o esforço. Que sensacional, cara. Puxa, é a entrada para o seu aumento, entendeu? Agora, quando a gente fala sobre otimização, ao invés de usar caso de teste, a dica para você é que você use condições de teste. Condição de teste é aquilo que a gente estava falando agora há pouco aí, né, com a Verônica. Né? Condição de teste é uma ideia do que testar. É muito mais prático, cara. Muito. Sabe, centenas de vezes mais prático. Por que isso, Júlio? Porque quando você usa uma condição de teste, você, como QA, que já está dentro de um time e conhece de tudo sobre o produto, é muito mais fácil de você guardar, armazenar. Você vai registrar isso, ou seja, seu gerente não vai ficar triste porque você não está documentando nada, não, você vai documentar, mas você vai documentar isso de uma maneira que é muito, mas muito, mas muito mais leve, cara. Condição de teste, uma forma muito mais leve de você conseguir documentar os seus testes. Uma condição de teste, então, vai dar para você a possibilidade de você conseguir documentar o que você quer testar de uma maneira leve e que, se por acaso o requisito mudar, você não vai perder, vai gastar um montão de tempo com isso, ok? Como funciona uma condição de teste? Funciona assim, ó. Condição de teste também é um documento, também é algo recomendado pela ISO 29119, dígito 3. Funciona assim. Você tem uma funcionalidade. Tá ali, ó, gira 892. Você tem uma descrição. A descrição, ela fala para você a descrição da user story. Transferir valores entre clientes é o nome da user story. E aí você tem as condições de teste. Então você tem IDs para cada uma delas, ó. Conde de ID 789, 790, 791. Cada uma das condições é um textinho escrito em português que fala sobre alguma condição que você quer exercitar. Então ali tem algumas, ó. Na funcionalidade de transferir valor entre clientes, eu coloco validar que o sistema é capaz de lidar com transferências inválidas. E aí o que acontece? Dentro dessa questão das transferências inválidas, eu, Júlio, testador, conhecedor de técnicas de teste e de, sabe, como pensar no que testar,
eu vou poder exercitar, cara, transferências inválidas de tudo quanto é jeito. Posso utilizar técnicas de teste para me dizer quais são as inválidas que eu quero exercitar, mas eu já tenho porque eu preciso. Por quê? Porque eu já tenho a user story, lá já tem os exemplos, lá já tem o UX com o desenho da tela. Não preciso de passo a passo, cara. Preciso da condição. Porque a condição me diz o que testar. E a condição documenta o que eu testei. Olha que maravilhoso isso, cara. Maravilhoso, não é? Beleza. Qual que é a condição 790? Validar que o sistema permite transferências válidas. E a 791? Validar que eu consigo fazer transferências com o uso de limite. Puxa, se eu perguntar aqui para vocês, cada um de vocês vai ter um monte de outros pensamentos quanto a condições. Mas, cada um de vocês que pegarem a condição, se vocês forem bons testadores, conhecedores de técnicas e estratégias de teste, vocês vão arrebentar de testar lá dentro. Entendeu? Vão arrebentar de testar lá dentro. E o seu líder vai ficar feliz, porque tem aqui o teste. Talvez ele chegue para você e fale assim, ele chega para mim e fale exatamente aqui o que a Verônica me falou. Porque muitas vezes, olha só, até entre testadores, a diferença entre um e outro é difícil de entender. Né? Por quê? Porque você leu os sílabos não era tão claro, você fez um curso que era meio shallow, meio superficial, você aprendeu com um amigo que não sabia muito bem, entendeu? Mas não, dessa vez está diferente, cara. Você está aprendendo com o Júlio, que leu um monte, que já tem mais de 13 anos de experiência na área, que fala as coisas com base nos conceitos que ele tem visto nesses livros, nesses artigos. Entenderam? Agora vai ser diferente para você aprender teste de software de maneira contínua e voltada a resolver problemas do seu dia a dia, entendeu? Então, o que vai acontecer? Você vai chegar no seu líder e vai falar assim, ô líder, o que você quer? Ah, eu quero que você documenta. Com o quê? Caso de teste. O que é caso de teste? Daí ele vai fazer assim, plim. Vai falar, eita caramba, eu não sei muito bem o que é caso de teste. Me falaram aí que tem que ter caso de teste. Os testadores na minha antiga empresa falavam que tinha que ter caso de teste. Então, eu tô te falando, quero que tenha caso de teste. Você fala assim, ó, eu não sei se você sabe, mas caso de teste é um documento proposto pela ISO 29119, dígito 3. Eu posso te mostrar aqui. E aí você mostra, cara. Você fala, tá vendo a quantidade de campos que tem? A gente tá num time ágil, gestor. Tem um jeito de otimizar isso, velho. Vou te mostrar. É o seguinte, chama condição de teste. Olha só o jeito que é. Você mostra para ele e fala, nossa, só isso daqui, mas você vai conseguir? Vou, porque eu vou estar participando de todo o processo. A gente tem as user stories, tem os exemplos, tem o UX. Se eu colocar isso daqui, a gente vai conseguir testar de boas. E vai ter a documentação que você quer, chefe. Ele fala, nossa, Júlio, que demais, cara. E aí você calcula. Você fala, olha, se fosse para eu fazer isso daqui com um caso de teste super detalhado, como acontecia num contexto mais plan-driven, que é um conceito também mencionado pelo Martin Fowler no seu artigo New Methodologies. Estão entendendo o rolê que você está dando aqui, trazendo um monte de conceito para ele, fundamentação? Com base em tudo isso, dá para a gente, como eu vou participar de todo o processo, dá para que eu consiga testar com isso daqui e a gente vai conseguir ter ótimos testes. Mas, ó, a gente precisa disso, para fazer com que isso funcione. Que também é outro tema que a gente pode abordar em uma test class futura, que é, como eu faço para conseguir testar com pouco conteúdo sobre teste de software, mas testar de maneira muito abrangente? Puxa, tem muitas técnicas. Tem várias formas de testes exploratórios a serem realizadas, técnicas formais. Tem estratégias como testes baseados em sessão que a gente pode usar e pode também aprender em uma test class. Tá entendendo? Tem muita coisa que você pode aprender e que vai te ajudar a resolver esse problema que a gente citou. Mas você já tem uma nova abordagem de falar com o seu gestor. Entendeu? Mudou? Vai ser mais fácil de alterar também. Júlio, tem como ser sucinto também nas evidências dos resultados dos testes? Olha, eu diria, Henrique, que esse é definitivamente um assunto que a gente pode tratar numa test.class, que também é um problema que muita gente tem, né? Que é, eu perco muito tempo criando evidências de teste. Evidência de teste tem como sim ser sucinto, mas para você, em resumo, para você ser sucinto, você tem que entender a cabeça do desenvolvedor, entendeu? Então a gente pode ter uma test class específica sobre isso, para que a gente possa falar sobre formas que você precisa conhecer para entender a cabeça do desenvolvedor o suficiente para mensurar o que você coloca ou não na evidência de teste, entendeu? É um problema que vocês vivem
E é uma forma que a gente tem de consolidada, eu trago para vocês conceitos, fundamentação sobre isso, trago para vocês a prática e trago para você uma forma de otimizar, daí a gente consegue sair de lá muito legal também, beleza? Entenderam aqui? Essa é a forma de otimização. Otimização sempre envolve o quê? Sempre envolve qual é a categoria, se é tempo, custo ou esforço. Então, sempre a gente vai discutir sobre isso, para quando você chegar no seu gerente, você poder conversar com ele sobre isso, né? Condição de teste aqui no caso, né, que trouxe isso, tem um percentual também, né? Bom, eu já deixei aberto aqui para perguntas e respostas durante toda a aula, né? Eu vou responder mais algumas perguntas aqui e aí eu já falo para você sobre a grande oportunidade que eu estou trazendo para você hoje, que é de fazer parte aí, né, do novo projeto que a gente tem aqui e que você já vai poder se inscrever imediatamente, tá bom? Mas espera aí só mais um minutinho, segura aí para a gente responder aqui as últimas perguntas que possam ter aqui ainda. A Ana Coelho fala assim: no caso das condições de teste, eu abro fazendo referência à funcionalidade nesse exemplo que foi aberto no Gira? Isso mesmo. Você entra lá na funcionalidade do Gira, ok? Lá na User Story, e você pode mapear quais são as condições que você vai exercitar em comentários ou dentro do corpo da User Story, com uma partinha lá onde você escreva de condições de teste. Ou você pode configurar o Gira para você ter um campo personalizado para as condições de teste. Então, é uma forma também de você fazer isso. Ou, se você e o seu time trabalham no formato de User Stories e Tasks, você pode ter uma task de teste que vai ter as condições de teste que você deseja executar. O importante é você deixar isso mapeado, de modo que depois as pessoas consigam ver que você executou. Numa tarefa de teste, você executa as condições e depois coloca quais foram os resultados dela, né? Para a questão onde você tem tasks, você no final da execução da task já coloca como comentário quais foram os resultados das condições de teste que você executou. E isso faz com que, cara, tudo fique muito, mas muito mais simples para vocês. Para quem iniciou agora, qual vídeo seu você indica? Olha, eu indico que você assista uma playlist chamada Teste de Software do Zero, beleza? Teste de Software do Zero pode ajudar você bastante. As Test.classes, elas têm uma pegada diferente da playlist, por exemplo, né? Porque a Test.class, ela é sobre resolução de problemas da vida real e que vocês, alunos, vão votar, entendeu? Então, cada aluno traz lá alguns problemas, vocês vão ter acesso aos problemas, vão poder votar neles, e a gente, então, vai criar aulas da Test Class com todos esses 4 fundamentos da Test Class, que é o problema, a conceituação, a prática e a otimização, para ajudar você, então, a resolver aquele problema e aprender mais sobre testes. Então, é algo muito bacana, né? Dentro da Test.class, você não vai ter apenas os problemas que os seus amigos, seus colegas de turma trazem, mas também coisas que eu estou identificando no mercado. Então, pode ser que uma das nossas test classes seja com base em algo que eu estou vendo que é um problema muito real de muitas pessoas e que eu decidi trazer para vocês. Ou pode ser que seja por votação também, beleza? A Rosiane fala aqui, vou até colocar aqui para vocês que eu achei muito legal. Estou em transição de carreira e foi mais fácil de entender do que eu esperava. Muito bom, eu fico super contente com isso, porque realmente, se tem algo assim que eu me preparei durante a minha trajetória, foi para ensinar de uma maneira mais simples. Então, eu ensino desde quando eu tinha 15 anos que eu ensino formalmente, né? Então, já faz um bom tempo, assim. E além de toda essa formação, eu ainda fiz especialização em docência no ensino superior, também fiz mestrado. Então, eu tive a oportunidade de aprender bastante, assim, sobre como ensinar. E eu quero trazer tudo isso para vocês nessa oportunidade agora, tá bom? Mas o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, a playlist, ela tem uma função mais de ir preparando você passo a passo. As Test.classes, elas têm uma pegada mais de preparar você para os problemas da vida real e sobre assuntos que são emergentes, entendeu? Coisas que já estão popando agora. Então, eu tenho certeza que se alguém for lá e for colocar algum problema, por exemplo, de, sei lá, de Cypress,
e tem lá um problema relacionado ao Cypress, é um problema muito cabeludo, cara. E tem muitas outras pessoas que estão votando lá como aquilo é realmente algo que eles queriam. Eu tenho certeza que vai ser ali um assunto sabe, que vai popar primeiro, né? Numa test class, entendeu? Então as coisas que são mais comuns, mais vividas pela maioria, vão acabar popando primeiro. E vocês já vão estar se preparando para o que eles estão vivendo no dia a dia. Olha só que fantástico isso, né? Você vai estar se preparando o tempo todo para viver os problemas que estão acontecendo no dia a dia da maioria das pessoas, ok? Vamos lá, quero agradecer aqui a Jussara também, ele é um excelente prof, por isso que eu queria que ele ensinasse inglês. Bacana. Vamos lá, então, para a última pergunta aqui de hoje, antes de eu falar dessa oportunidade, que é a pergunta da Verônica. Como mensurar e classificar a prioridade dos casos de teste? Então, Verônica, eu acho que esse daqui vai ter que ser um caso lá para uma test class específica, porque tem um conteúdo que é bem mais denso, sabe, para ajudar você a fazer isso, tá bom? Tem algumas variáveis que você precisa observar, vou dizer uma delas para você que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, que é o risco. Quando você cria um caso de teste, você precisa pensar, ou uma condição de teste, você precisa pensar quais são os riscos que esse caso de teste ou essa condição de teste visa me ajudar a mitigar. Então, aqueles casos de teste que estão relacionados com um risco específico e que esse risco ele tem uma criticidade muito alta, são os casos de teste que você tem que rodar primeiro. Então, se eu fosse falar em resumo, eu diria: os casos de teste que estão relacionados aos principais riscos são os casos de teste que você precisa ter, sabe? Que você precisa abordar dentro dentro das principais prioridades, das prioridades mais altas. Então, quando a gente fala de análise de riscos, tem até um cálculo que a gente faz, que é o cálculo de nível de risco, que é a probabilidade versus o impacto, que traz para a gente qual é o nível do risco. Então, a gente pode categorizar os casos de teste com base nesse nível de risco. Então, tá aí mais uma aula que a gente pode ter na test.class, que é uma aula sobre como identificar, como classificar os riscos em si. Beleza? Bom, vamos lá então. O Mr. Alves está perguntando aqui, usando o DevOps, como fica a estrutura das tarefas. Pensa que vai ser assim, ó, onde você tiver funcionalidade, independente da ferramenta, onde você tiver funcionalidade, ok? Você tem as condições de teste. Se você tiver uma quebra menor do que funcionalidade, crie esse novo item dessa quebra menor com as condições que você precisa testar, beleza? Então ficaria mais ou menos nessa linha. Massa! Vamos lá então, que eu quero falar agora para vocês sobre essa oportunidade que eu tenho para vocês hoje. É a oportunidade de você participar do meu novo projeto, que é o projeto Test.class. O projeto Test.class é um projeto de uma escola de testes. Dentro do Test.class, você vai aprender toda segunda-feira, através de uma aula ao vivo junto comigo, ok? Através de uma aula ao vivo junto comigo, como é que você pode resolver problemas reais do seu dia a dia em testes de software. Vai ser muito bacana. Porque, como eu disse para vocês, a cada segunda-feira a gente vai ter um assunto novo para discutir. Discutir sobre o problema, sobre a conceituação, a prática e no final da nossa, né, no final aqui no quarto ponto, a otimização. São dicas para você conseguir se destacar dentro do seu dia a dia. E aí, no final, a gente ainda tem perguntas e respostas e vocês também têm suporte. Caso tenha que assistir depois, você pode assistir depois e deixar suas dúvidas lá, ok? Todas as aulas vão ser gravadas, de modo que você possa assistir depois, caso você perca alguma aula, e você pode perguntar, né? Pode perguntar e tirar todas as suas dúvidas. Então, vai ser muito bacana. A inscrição para Test.class é uma inscrição anual. Você paga R$ 49,90 por mês. Se você quiser, você pode pagar isso à vista e ter um descontão super bacana no valor da inscrição. Então, para quem quer fazer a inscrição anual, vai pagar R$ 49,90 por mês. Para quem quer fazer a inscrição anual e pagar à vista, R$ 499, tá bom? E para quem vai pagar no plano dividido, vai pagar 12 vezes de R$ 49,90. Beleza?
Então, 499 à vista, ou vai poder aí pagar, então, parcelado, né, em até 12 vezes de R$ 49,90. Beleza? Para quem paga à vista, o desconto é de... Aí vocês vão ter um desconto de quase R$ 100. Beleza? Show de bola. Então, é a oportunidade para você participar pagando um valor super baixo. Puxa, cara, que é R$ 49,90 por mês aí, né, para você ter acesso a essas aulas de segundas-feiras para que você possa aprender sobre resolver problemas e conceituar os seus conhecimentos. E também participar enviando suas perguntas e tendo suporte. Né? Todas as aulas vão acontecer às segundas-feiras. A gente vai fazer aulas a partir do Zoom, né? Eventualmente, pode ser que a gente tenha aulas que já são previamente gravadas, tá bom? Em períodos de férias ou algum período que a gente tenha alguma complicação técnica, beleza? Mas as aulas, por natureza, são ao vivo, ok? Apenas em situações muito esporádicas pode ter aí uma aula gravada que vai subir lá para vocês, tá bom? Cada aula dura entre 1 hora e 1 hora e meia, Henrique. Segundo aqui respondendo aqui a sua pergunta. A Sani perguntou qual é o desconto, a gente já falou aqui, é quase R$ 100 que você vai ter de desconto, beleza? E eu queria convidar vocês a participarem. Para você participar é super simples. A gente vai fazer a nossa inscrição a partir do Hotmart, ok? Então eu vou colocar aí para vocês um link. Estou colocando aí agora para vocês o link. O link aí no chat, beleza? Todo mundo consegue ver o link aí? Me dá um sim, por favor. Sim? Legal, excelente. Tá? Então você pode se inscrever a partir desse link. E aí as nossas aulas já vão começar na próxima segunda-feira, beleza? Essa daqui foi a nossa primeira aula oficial. Aí a gente vai ter então as próximas aulas já começando a partir da próxima segunda-feira. Então, não perca essa oportunidade de participar desse nosso novo projeto. É uma forma de você aprender mais sobre testes de software pagando apenas R$ 49,90 por mês. Beleza? Pessoal, os links estão na bio, mas antes de finalizar, eu queria mostrar aqui para vocês, dar uma navegada aqui no site da Test.class, só para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então vamos lá, aqui é o Test.class, então essa daqui é a logomarca do Test.class, tá bom? A gente tem aqui essa grande oportunidade de você... Então, aprender mais sobre testes de software comigo, pagando apenas R$ 49,90 por mês. Para você que já percebeu que é super bacana essa oportunidade, que você quer muito participar, é bem simples. Você vai, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. Você vai clicar aqui, ó, quero pagar por mês. Se você for querer pagar, né, dividindo, então você vai ter aqui o valor de 12 vezes de R$ 49,90 no cartão, vai dar aí R$ 598,80 por ano, beleza? Ou você pode vir aqui, quero desconto à vista, e aqui no quero desconto à vista, você vai então pagar o valor de R$ 499, beleza? Aqui no site da Test.class, a gente tem uma explicação aqui para vocês de como funciona, né? Então, como vocês sabem, são aí aulas que vão acontecer ao vivo, segundas-feiras, a partir das 20 horas, aulas que duram entre 1 e 1 hora e meia, e elas são compostas pelos 4 elementos, que é o problema, conceituação, prática e otimização. A gente sempre vai passar por eles, beleza? Tenho aqui alguns assuntos que a gente vai abordar dentro das Test.classes e que vocês vão votar a partir deles. Então, automação de testes, testes ágeis, liderança em testes de software, mentalidade, processos seletivos, ok? Aí a gente tem aqui um pouco mais sobre mim, você tem aqui falando um pouco sobre o meu background. E aqui a gente tem também o investimento, que é aquilo que eu tinha falado para vocês aqui, no plano anual, você paga R$ 49,90 por mês, mas se você clicar aqui no Quero Desconto à Vista, ele vai te levar para aquela página para você pagar o valor à vista, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida
sobre a test.class, basta clicar aqui, ó, no clique aqui, e vai abrir para você uma perguntinha já no WhatsApp. Você vai conversar comigo diretamente via WhatsApp, tá bom? Algumas perguntas e respostas aqui com relação a test.class. E aqui novamente o botão se você quiser pagar. E aqui embaixo tem também, né, uma chamadinha para vocês me seguirem nas redes sociais. Beleza? Então tá aí para vocês o link. Vou colocar de novo aí no comentário para vocês. Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. As inscrições podem ser feitas a qualquer momento ou tem data limite? Pode ser feita a qualquer momento, tá? Mas a gente já vai ter a primeira aula na segunda-feira agora, então vale a pena você já se inscrever e você já ter acesso à nossa plataforma. Beleza? Então não tem prazo para inscrição, tá, o Mr. Alves? A gente tem que pensar o seguinte, pessoal. O que a gente vai viver dentro das nossas test.classes é um ambiente que vai ajudar você a ter um conhecimento prático sobre resolução de problemas reais do dia a dia de alguém que testa softwares, e isso vai fazer com que você consiga se destacar imediatamente. Então a gente tem uma aula à noite, na segunda-feira, na terça-feira você já traz a prática para o seu dia a dia e você já consegue ter mais destaque dentro do seu time. Isso te ajuda você a ir se aproximando cada vez mais de conseguir alcançar o seu objetivo. Né? Eu não sei qual que é o seu objetivo. Cada um tem o seu, mas se destacar realmente faz com que você consiga se aproximar de objetivos. Eu vou fazer uma entrevista. Quero ter uma noção muito mais clara de problemas e de como resolver eles na prática e aprender sobre conceitos. Então, toda segunda-feira a gente vai estar aprendendo sobre coisas novas. Vale super a pena você garantir aí essa sua oportunidade para participar da Test Class. Tá? Então, quanto antes você se inscrever, quanto antes o melhor vai ser. Né? A Jussara fala assim, mas vai ser por um ano essas aulas de segunda ou acesso? Legal, boa pergunta, tá, Jussara? A gente vai ter todas as Test Class durante um ano. Então, você vai ter o acesso durante esse um ano para você assistir as aulas ao vivo. E toda aula ao vivo fica gravada. Então, durante todo esse um ano, você vai ter acesso às aulas ao vivo ou às gravações das aulas que você assistiu, tá bom? Daí, daqui mais um ano, se você falar, gostei da Test Class, vou continuar inscrita. Você vai lá e se inscreve por mais um ano e você vai ter mais acesso às outras próximas aulas que vão aparecer e a gravação delas também, tá bom? Vamos lá. O Eduardo fez uma pergunta aqui, a gente deixa para depois nas test.classes. O Wesley falou assim, caso eu me inscreva daqui um mês, terei acesso às aulas anteriores? Olha, Wesley, você vai ter acesso a todas as aulas que já aconteceram do test.class. Então, sim, a resposta é, você vai ter acesso a elas. Isso é até bacana porque você vai conseguir assistir, só que você não vai conseguir ter o acesso ao vivo, entendeu? E algumas das aulas, as aulas que a gente vai colocar para os alunos novos, vão ser uma seleção de quais são as melhores aulas que a gente está vendo para eles, beleza? Então, eu diria assim, que o que é mais bacana vai ser a participação de vocês ao vivo, tá bom? A Sani está perguntando assim, as aulas serão sempre ao vivo? Algumas, esporadicamente, vão ser gravadas, tá? Por exemplo, em período onde a gente tenha que fazer algum tipo de atividade, por exemplo, sei lá, surgiu um imprevisto e eu não vou conseguir conectar, a gente já vai deixar uma aula gravada já no gatilho para subir para vocês. Vocês nunca vão ficar sem aulas, né, no sábado, na segunda-feira, né? Então, por mais que surja um imprevisto, vai subir uma aula gravada para você, tá bom? Mas posso garantir para você que isso vai ser só em questão de exceção, tá? Pessoal, mais perguntas aí sobre a nossa test.class e essa oportunidade aí de você entrar agora para essa nossa test.class e fazer parte? Beleza. Show de bola. Pessoal, espero vocês então nessa nossa test.class, esse nosso novo projeto para ajudar você a aprender mais sobre teste de software todas as segundas-feiras ao vivo. Beleza? Espero vocês lá. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.